Olá pessoal, sejam bem-vindos a este canal e vamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos demonstrar a fabricação do vaso Safira 3D. O primeiro passo é a montagem do vaso. Esse processo é muito simples, só é um pouco chato às vezes. Quem tem várias formas, tiver umas 5, 7, 10 formas, toda vez ter que lavar as formas e esperar secar e montar é um processo meio complicado, né? Meio chato, que requer uma certa paciência. Eu nunca mostrei nenhum vídeo, eu acho que não lembro de ter mostrado, mas antes da montagem tem a lavagem e secagem dos vasos, que não, eu acho que não tem necessidade de demonstrar, é um processo muito simples e necessário, que é para retirar alguma sujeira, alguma coisa que ficou na forma. Às vezes fica um pouco de cimento, um resto de desmoldante ressecado. É importante fazer esse processo de limpeza para não acumular na forma. É necessário apertar bem os parafusos, deixar bem firme, bem fixo. E o passo seguinte é passar o desmoldante. Pode ser o Desmol, que é da Vedacity, ou o Masamol, que é da Masa. Todos têm a mesma função e provavelmente têm a mesma composição. Nunca tive a curiosidade de ler o rótulo, mas é provável que tenha a mesma composição. Não tem necessidade de passar muito desmoldante, passa na quantidade adequada. Se passar muito, vai acumular no fundo da forma. Aí depois de ter passado o desmoldante e o desmoldante ter secado, ele forma uma película na forma. Aí o passo seguinte é colocar a massa dentro da forma. É só ir colocando com cuidado até mais ou menos a metade da forma. Com o tempo, quem faz vaso de cimento já um bom tempo, a pessoa já vai pegar a prática. Depois de colocar a massa dentro da forma, é só ir levantando as paredes e já começando a compactar a massa contra as paredes da forma, e com isso já vai dando forma ao vaso de cimento. Aí começa a bater com a badainha, bater com cuidado para não cair alguma coisa para dentro. Depois de bater é só ir dando uma ajeitada melhor por dentro, já fazendo o formato do fundo da forma. E depois que tiver feito isso daí, é só fazer o furo.
eu uso um cano de alumínio que era de uma bomba de ar de bicicleta. É importante não esquecer de fazer esse furo. Se esquecer, dá muito trabalho para fazer depois com a furadeira. Aí eu passo o seguinte: depois de ter secado o vaso, isso aí já é no outro dia já. Deixa de um dia para o outro e retira no dia seguinte. Se fizer esse vaso aí, por exemplo, por volta das 17 horas, passa a noite. Quando é no outro dia, por volta das 10, 11 horas, dá para tirar. Tem gente que tira com 8 horas. Tem gente que a cada 24 horas consegue fazer 3 vasos usando a mesma forma. Mas eu só deixava de um dia para o outro e pronto. Depois de tirar o vaso da forma, é só colocar em um lugar com sombra para passar pelo processo de cura. Aí imediatamente já pode molhar o vaso, molhar bem mesmo, com muita água, e deixar nesse processo de cura por uns 10 dias mais ou menos. Eu deixo por uns 10 dias. Se puder deixar mais, melhor. Aí vem o passo seguinte, que é o acabamento, né? Retirar as arestas do vaso, deixar ele o mais perfeito possível. Duas coisas que são feitas nessa fase aí: retirar as arestas, lixar por fora, dar uma lixada, e lixar por dentro. Lixar e retirar o pó resultado desse processo de lixar. Aí são 3 vasos aí que eu estava fazendo. É só lixar os 3. Quando a gente tem prática já, aí fica fácil, dá para fazer o mesmo processo com vários vasos. Agora é o processo de impermeabilização. Só acrescentar cimento peneirado, areia ou água. Cimento peneirado, água e o Vedacity. O Vedacity ele vai ajudar nesse processo de impermeabilização. É só ir dosando a quantidade de água, ver a quantidade ideal. Não pode ficar muito pastosa, muito cremosa essa massa aí, mas também não pode ficar muito líquida. Tem que ficar com a consistência ideal para formar uma boa camada por dentro do vaso de cimento. Aí pronto. Já estou fazendo o processo de impermeabilização com o pincel. Durante um tempo eu usei muito
foi esponja, mas esponja não fica legal não. Acho que até aparece em alguns vídeos eu fazendo com a esponja, mas não fica bom não, porque cai pedaços de esponja dentro do vaso, mistura com o cimento, pequenos pedaços. Não fica bom não. Com o pincel é muito melhor. Precisa ficar comprando pincel porque tem o desgaste do pincel, mas vale a pena. Fica com um bom resultado fazendo com pincel. Importante é ter vários pincéis também. Aconselho ter vários pincéis, porque aí dá para usar o pincel para fazer o acabamento, a impermeabilização e o acabamento, e também dá para fazer outro pincel usar para pintura. Agora aí está sendo mostrado o processo de acabamento. Tem vaso que não necessita o acabamento por fora, como o riscato, por exemplo, porque ele fica meio áspero por fora, que é do próprio design, do próprio desenho do vaso, próprio aspecto dele. Mas esses vasos que necessitam acabamento, como o cesto médio, o diamante 3D, ou esse aí, o safira, quanto melhor o acabamento, quanto mais bem feito, melhor, para ter um bom resultado. Depois é só passar a mão com uma luva para ficar bem lisinho o vaso, melhorar o acabamento, ficar perfeito. Isso aí pode ser feito usando um saco plástico também, colocar a mão num saco plástico e fazer, mas eu prefiro com a luva mesmo. Tem custo, mas o resultado é melhor. Eu não vejo como gasto, eu vejo como um investimento. Esse processo pode ser feito no chão também, pode emborcar o vaso de cimento no piso e fazer esse processo aí no piso também, não tem problema. Eu que bolei aí esse suporte aí para colocar o vaso, que no final das contas eu já nem usava mais, eu colocava era no piso mesmo, colocava vários vasos um perto do outro e fazia todo esse processo aí na sequência. Agora é outra fase, pessoal. Depois de ter secado o cimento do acabamento, tanto do acabamento como da impermeabilização, aí vem o processo de lixar por fora. Por dentro não tem muita necessidade não. Às vezes eu lixava, às vezes não. É só continuar lixando, deixar o vaso bem lisinho e remover a poeira, né, o cimento com o pincel, para não prejudicar durante o processo de pintura, que é o próximo passo.
Pronto, agora na sequência o processo de pintura. Já demonstrei em vários outros vasos que eu fiz vídeo aqui no canal. Essa tinta que eu uso aí é a tinta pinta-piso, é a Diapiso da Ikine. Ela também é cara, essa tinta, mas vale a pena. Também não considero como gasto, é investimento. Fazendo um bom produto, fideliza o cliente que valoriza, né? Já teve cliente que perguntou se era cal que eu passava. Só de a gente olhar, a gente percebe que não é cal, né? Mas isso daí é aquele tipo de gente que quer desvalorizar o produto para pagar um preço baixo, né? Não vale a pena não. Esse tipo de cliente aí é bom a gente já, lógico, educadamente, né? Já selecionando, né? Já faz a pessoa perceber que é um produto de qualidade, que é um produto bem feito e que é aquele valor, e pronto, né? É o direito da pessoa. Se ela quiser, ela compra. Se não quiser, não compra. Aí na sequência é só esperar secar o vaso, colocar de boca para cima e fazer essa pintura aí que vocês estão vendo agora aí. São várias demãos que eu faço, pessoal, que eu dou de tinta. Tanto no corpo do vaso, no fundo, tudinho, né, quando ele estava emborcado, como na boca do vaso, né? Pelo menos umas 3 demãos, dependendo da diluição da tinta. Também não vale a pena diluir muito a tinta para dar 4, 5 demãos. O ideal é fazer uma diluição adequada e o resultado é esse daí, ó. Perfeito. Aí aparece na imagem o que? 6 vasos. Por enquanto é só. Obrigado por assistirem. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal para mais vídeos.